boa tarde. Começa agora o Inside com matérias incríveis para você curtir o seu almoço com a gente. No Giro Esportivo, um esporte que tem atraído as mulheres, o rugby. Mães e filhos com uma matéria super interessante sobre a diástase abdominal. Você vai saber como perder aquela barriguinha do pós-parto. Giro gastronômico com a culinária da Feira da Ceilândia. No De Olho no Look, a moda gestante. E ainda intimidade com a dupla sertaneja Jorge Mateus. Aqui em Brasília tem muita mulher jogando rugby e quem foi conferir pra gente foi o nosso repórter Rogério Versosa. Confira agora no quadro Giro Esportivo. O programa Inside veio até a Esplanada dos Ministérios, no gramado que fica em frente ao Congresso Nacional, para acompanhar o treino do Brasília Rugby. Fique por dentro. Como é que você conheceu e como é que você se interessou pelo rugby? Então, quando eu entrei na faculdade em Recife, que eu sou de lá, eu tinha uma amiga que me convidou para ir um treino conhecer o esporte. Eu já jogava handebol e topei na hora. O rugby, ele é um esporte que ele permite o contato, mas o seu objetivo é não levá-lo. Então, assim, a gente tem todo um treinamento para aprender como cair, aprender como derrubar, a ter uma segurança nesse contato, tanto para você quanto para outra jogadora. Todo o nosso treinamento ele é bem dividido na parte tática, né, técnica do esporte e também para o condicionamento, que exige muito. O jogador de rugby ele tem que estar preparado para estar todo o tempo correndo, caindo, levantando, derrubando, então exige bastante. O rugby é a primeira coisa, a bola ela só pode ser passada para trás. A linha, ela corre numa linha diagonal, o jogador com a bola, ele sempre avança com a bola, ele só pode passá-la na mesma linha lateral ou para trás. O passe para frente no rugby ele é uma penalidade. A bola ela só pode ser lançada para frente através de um chute, né? Permite o contato ao jogador que está portando a bola, outro jogador ele não pode ser derrubado, não pode ser tacleado. O rugby ele é um esporte bastante democrático, todas as pessoas de todos os esportes físicos podem treinar. A alta, baixa, magra, gordinha, todo mundo tem um lugar no rugby, todo mundo tem uma posição definida para isso. Então assim, os nossos treinos acontecem sempre no Centro Olímpico da UNB, terças e quintas às 21 horas, nos sábados a partir das 15 horas e todo mundo que quiser treinar, que tiver interesse em conhecer o esporte, como eu tive e até hoje estou, é só entrar em contato, tem a página do Brasília Rugby no Facebook, tem o nosso site, é só entrar em contato que você pode ir lá conhecer e se apaixonar pelo esporte. Eu comecei foi aceitando o convite de uma amiga minha que assistiu bastante, perguntando se eu já sabia sobre esporte. Falei que não e que ia experimentar, porque eu sempre tinha feito outros esportes antes, como futsal, handebol. Aí eu experimentei no Parque da Cidade e não parei mais, viciei, porque como eu gosto muito também de lutas, artes marciais, é uma mistura muito grande assim, que o rugby tem, e ele não tem nenhum tipo de preconceito com idade, nem peso, ou seja, é aberto para todo mundo, para todos os biotipos, e isso que eu acho que me conquistou mais no rugby. Mais ou menos em um ano você já conseguiu um destaque, vai participar da seletiva que vai definir a seleção brasileira. Fala um pouquinho dessa expectativa. Então, eu fiz a minha inscrição para a seletiva da seleção brasileira, porque mesmo que não dê certo, entendeu, que é a última possibilidade, é uma experiência, querendo ou não, porque o esporte é muito novo aqui do DF, em termos de ser na parte feminina, entendeu? Em termos de América Latina, eu acredito que a seleção brasileira é a melhor, porque ela já é octacampeã sul-americana, entendeu? Bateu a Argentina, que era uma das melhores. E a gente acredita, a gente se inspira muito nas meninas da seleção brasileira, com certeza. Beleza, Jéssica, obrigado pela entrevista e boa sorte na seletiva. Nada, obrigada. É nóis, Brasília! Não perca daqui a pouquinho mais Giro Esportivo com novidades do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. E agora, quadro Mães e Filhos. Sabe aquela barriguinha que insiste em aparecer no pós-parto?
Pois é, pode ser uma diástase abdominal. Conversamos com a fisioterapeuta Rafaela Rosa, que desvenda tudo pra gente. No quadro Mães e Filhos de hoje, vamos falar sobre aquela barriguinha que muitas mamães ficam logo após o parto. Aqui ao meu lado, Rafaela Rosa, ela foi a primeira a trazer uma técnica super bacana aqui para o Brasil sobre este tema. Bom, primeiro, por que isso acontece? Rafaela, essa barriguinha acontece normalmente depois da gestação, porque os músculos retos do abdômen, que são os músculos mais superficiais, eles esticam e com o passar da gestação a barriga vai ficando cada vez maior e eles se afastam. E no pós-parto não necessariamente a barriga volta ao normal. Ela pode demorar até umas 8 semanas para normalmente ficar como ela ficaria para sempre. Legal. Muitas mulheres continuam grávidas mesmo após o parto, né? Com aquela sensação, aquela barriga. Isso, a gente chama de barriguinha de mamãe, né? Na verdade é uma condição que o nome correto é diástase reto-abdominal e é muito comum, a grande maioria das mulheres tem a diástase, só que elas não são avaliadas devidamente. Então, elas ficam sem entender por que a barriga está tão volumosa, porque está tão protusa, né? Entendi. Tem mulheres que têm mais e menos. Como é que é feita essa avaliação? A avaliação inicial, ela é feita no consultório, com a paciente deitada e eu avalio a distância entre os músculos e a condição do tecido, que a gente chama de tecido conectivo, que une um músculo ao outro. E a gente mede a circunferência do abdômen e tira foto do antes e depois. Entendi. Como é que é o tratamento em si? A pessoa chega ao consultório, você passa alguns exercícios, como é que é esse processo? Após a avaliação, eu ensino a técnica, né, baseada em 4 etapas. Eu ensino alguns exercícios, a pessoa usa uma faixa, que não é a mesma coisa da cinta de pós-parto. A faixa serve para aproximar um músculo do outro e à medida que esse músculo vai se aproximando, esse tecido tem a chance de cicatrizar. E eu faço reavaliações a cada 3 semanas para poder ver a qualidade desse tecido, se ele está realmente evoluindo, e a gente evolui também com outros exercícios. Então a gente vê em academias diversas formas de abdominais. Essas formas são incorretas? Essas formas deixam o abdômen mais avantajado? Sim, com certeza. O ideal seria que todas as pessoas que fossem entrar numa academia e iniciar uma nova atividade, elas fossem avaliadas, inclusive as mães no pós-parto, porque elas reclamam às vezes para os personagens ou para os orientadores na academia, para os educadores, que a barriga está grande. E a tendência é eles colocarem elas na aula de abdominal e a maior parte dos abdominais força a barriga para frente. Então, ao invés de tratar e fortalecer esses músculos numa direção correta, ela faz abrir ainda mais a diástase. Entendi. Tá, então uma super dica. Muita gente vai correndo para academia, faz 1000 abdominais, mas na verdade está fazendo errado. Exatamente. E depois de estudar essa técnica, que foi muito interessante, eu já atendi hoje mais de 800 mulheres, em um pouquinho mais de 3 anos, eu percebi que não é só isso. Eu percebi que a alimentação também é um fator importante, beber água é um fator muito importante, porque às vezes a mulher está amamentando e acha que só com aquela quantidade de água está suficiente para ela e para o neném. Mas o ideal seria que ela conseguisse beber ainda mais água, porque 80% desse tecido é formado por água. A gente tem vários casos marcantes aí de antes e depois. Vamos falar um pouquinho sobre eles com a técnica Tupler, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Tem alguns casos que são interessantes de mulheres mais cheinhas e que a gente acha que às vezes é uma barriga basicamente de gordura e que são diástases grandes, de até 8 dedos, 9 dedos. E à medida que a pessoa vai tratando, esse volume abdominal vai diminuindo. E as pessoas ficam perguntando se elas não emagreceram. E na verdade é porque elas conseguiram fechar a diástase e não perder peso. Entendi, legal. E a gente tem o caso do umbigo também, que estava bem protuberante. Tem algumas pessoas que ficam com hérnia umbilical, epigástrica, e que a hérnia, na verdade, é quando esse tecido conjuntivo ele rompe. E aí a gente não consegue cicatrizar a ponto de fazer como se fosse uma cirurgia. Mas com o tempo a gente consegue, em algumas pacientes a foto é muito nítida, que essa hérnia evolua e o umbigo volte completamente ao normal. Legal, bacana. Lembrando que essa barriguinha saliente acontece também em homens e em mulheres também que não tiveram filho, não é mesmo? Exatamente. Eu já atendi alguns senhores, alguns rapazes também, que devido a alguns anos de exercícios incorretos e às vezes até a genética da pessoa propicia. Então, para finalizar, quais são as suas dicas aí para o dia a dia? Quem não consegue vir aqui para fazer o tratamento, enfim, deve ter alguma dica aí para o dia a dia para melhorar a diástase.
Sim, a minha maior dica é prestar atenção quando vocês estiverem fazendo exercício físico na academia, ou pilates, ou yoga, qualquer exercício, tipo de atividade física, não deixar a barriga forçar para frente. Não deixar ela estufar ao longo do exercício, porque às vezes a gente não tem essa consciência, as pessoas também não percebem quando estão fazendo. Então tentem sempre manter o umbigo em direção às costas e se a barriga forçar para frente, ou não faça o exercício ou diminua a carga dele. Seria o ideal. E agora no Fica a Dica, um giro gastronômico delicioso. Aqui em Brasília, o que não falta são feiras com várias comidas gostosas. E uma das mais tradicionais da cidade é a da Ceilândia. Convidamos a chefe de cozinha, Catarina Mello, para mostrar pra gente todas as delícias dessa feira, que tem como destaque a comida nordestina. Vamos ver o que ela aprontou por lá? Olá pessoal, eu sou Catarina Mello, chefe de cozinha. Fui convidada pelo Inside para vir mostrar para vocês hoje um pouquinho da Feira da Ceilândia, que é o lugar ideal para matar a saudade do Nordeste. Eu vou mostrar para vocês todas as delícias da culinária desse lugar. A Feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar. Peixe, sapato, retrato, cola pra... Agora a gente está no setor das frutas, verduras e hortaliças. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa área, dessas bancas. Olha que barato, tem dos mais variados tipos. A gente encontra aqui frutas, verduras, coisas bem diferentes, castanhas, frutas típicas também, cupuaçu, melão, mamão, coco fresquinho não, coco seco, gengibre, pimenta, que maravilha, das mais variadas. É um barato, frutas exóticas encontramos aqui também. Então é isso, pessoal, para a parte de hortifruti, quem gosta, aqui na Feira da Ceilândia tem uma variedade imensa, pode vir que vocês vão adorar. Aqui é uma feira que vem muita gente do Nordeste. O pessoal gosta bastante, tem bastante coisa típica, não podia deixar de faltar, é lógico, a farinha. Quero dar uma mostradinha para vocês. Feijão de corda, farinha de puba. Vamos perguntar aqui para, como é que é seu nome aqui? Janaína. Janaína, qual que é a farinha que mais vende aqui, que mais sai? Essa farinha aqui de puba, do Maranhão, Nordeste. Pessoal, tem muita gente aqui em Brasília que é do Nordeste e come muito dessa farinha aqui. Pode faltar aqui em Brasília. Come com leite, junto com a comida mesmo, com feijoada. Pessoal, vou dar uma dica para vocês do que a gente pode fazer com a farinha de milho flocada. Olha que bacana. Fazer uma farofinha que, além de gostosa, vai enfeitar muito o seu prato. Eu adoro fazer essa farofa aqui com bacon, uma calabresa, azeitona, uma salsinha. Fica maravilhosa e deliciosa também. Vamos mostrar pro pessoal então o feijão de corda, que é bem típico também, que é uma delícia. Pode fazer um baião de 2 ou pode comer puro assim também, só cozido, que é super gostoso. Vou mostrar pra vocês agora uma coisa que vocês não viram em nenhuma feira. Olha que legal, pessoal. Aqui a galinha é vendida viva. Olha só, você pega na hora, escolhe a galinha que quer comprar. E aí, o seu Zé mata na hora para levar para casa. Olha lá, ele tá levando 2 galinhas. Pega aqui com o seu Zé. Pessoal, a gente tá com um comprador aqui, o seu Erivonaldo. Eu vou perguntar para ele por que ele gosta tanto de comprar galinha viva. Qual que é a vantagem de comprar galinha viva ao invés de já pronta no supermercado? É melhor porque nós sabemos o que nós estamos comprando e ver a qualidade da galinha. Que em supermercado ninguém sabe como é que ela é tratada. E às vezes pode estar com algum problema e muito tempo no gelo lá. Bacana. O que o senhor gosta de fazer? Uma galinhada, frango, o frango na panela, ensopado? Como é que fica gostoso? Eu sempre faço ele frango ao molho ou cabidela. Muito bacana. Muito obrigada. E aqui não tem coisa típica só do Nordeste não, pessoal. Olha o que eu encontrei aqui. O piqui, que é típico mineiro. Conta um pouquinho pra gente aqui, quanto que tá a lata do piqui? 6 a lata, faz 2 latas por 10 aí pros fregueses. Bacana, e vende muito aqui, Bruno? Hoje eu já cortei 12 caixas já hoje, graças a Deus. Vou fazer uma galinhada, esse aí é perfeito. Só o ouro. Só o ouro. Obrigada. Meu xodó é meus amores, ela me acompanha pelo
Deus canta onde eu vou. Tenha mais harmonia de qualidade, é de confiança e tranquilidade. Tenha mais... Não perca daqui a pouquinho no quadro Intimidade a dupla Jorge Mateus. E ainda no De Olho no Look, a moda gestante.